Ok, vamos lá. Vou te explicar um pouquinho então qual é a diferença entre a competência 2 e a competência 3 na avaliação, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, competência 2, abordagem completa do tema. Então, você conseguiu abordar todo o tema? Sim. Então você vai, ó, veja que tem um Ezinho aqui. Eu vou para um próximo nível. Qual é o próximo nível? O texto ele tem 3 partes, ou seja, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o que exige o texto dissertativo argumentativo? Sim, ele tem. Tendo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar o repertório. Então, esse repertório ele é legítimo, ele é pertinente ao tema e ele tem um uso produtivo? Então, esse participante vai estar no nível 5 da competência 2, ou seja, 200 pontos, certo? Aqui eu só vou avaliar se o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na competência 3, sim, eu vou analisar o que? Um projeto de texto. Se esse texto ele tem o que? Um planejamento. Então eu vou analisar se as ideias desse texto foram bem planejadas, se esse texto tem uma conexão. Então imagina que aqui na introdução eu estou falando de tese A e tese B, certo? Eu tenho que ter no meu desenvolvimento o desenvolvimento de A, então aqui eu vou falar de A e depois eu vou falar de B. Então aqui é o que a gente chama de D1 e aqui eu chamo de D2, certo? Além disso tudo, lá na introdução eu falei sobre um tema. Tanto A quanto B, eles têm que estar, de alguma maneira, dentro desse tema, conectados com esse tema, certo? Então, vejam, estou amarrando essas ideias elas estão conectadas. Para o leitor, veja, o texto ele tem um planejamento, porque eu falo, né? Eu venho, entre aspas, de uma organização maior, que é o tema, e venho para as teses. E aí eu vou desenvolvendo de novo, certo? Chego lá na minha conclusão. Então, a conclusão, no caso do Enem, resolveu o problema que foi desenvolvido e que apareceu aqui em A e que apareceu em B? Ele tem que resolver. Por isso que quando eu tenho, por exemplo, um problema A e um problema B muito diferentes, às vezes eu vou fazer o quê? Duas propostas de intervenção. Uma para resolver o problema A e outra para resolver o problema B. Quando eu tenho toda essa estrutura, certo? Quando toda essa estrutura ela está conectada, né? Eu tenho um bom projeto de texto. Por isso que eu ensino a fazer o quê? Lembra que eu falei do argumento de circularidade? Que imagina que lá na minha contextualização eu citei Y, aqui na conclusão, para fechar o meu texto, eu vou retomar Y. Por quê? Porque eu vou fazer todo um círculo ó, de abertura e de fechamento. Isso demonstra que o texto foi planejado. Então, essa é a grande diferença. Quando eu falo de partes do texto, eu estou falando de introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando eu falo de projeto de texto estratégico, eu estou vendo se cada parte do texto foi planejada, foi pensada. Essa é a grande diferença, então, entre uma coisa e outra.